Bom, pessoal, uma instrução rápida de como fazer uma renegociação de dívida. Para quem já tem conhecimento, servirá mais como um tira-dúvida, e para quem nunca fez, será uma instrução prática do passo a passo. Você vem em menu iniciar, financeiro, cobrança, renegociação de dívida. Aqui você já pode acompanhar todas as renegociações firmadas. Para dar início em uma nova, você vai clicar em Nova, vai clicar em Cliente. Aqui você informa o código do cliente ou pode pesquisar pelo nome. No caso, vamos informar o código do cliente. Dá um Enter. Você segue para Seleção de documentos. Seleção de documentos. Essa tela mostra todos os documentos em aberto para esse cliente. Também mostra os documentos que irão vencer. Você pode selecionar apenas um ou você pode selecionar todos os documentos. Nesse caso, vamos selecionar apenas os documentos vencidos. Depois clica em Renegociar. Vai aparecer essa tela para vocês, com duas opções: geração de novos documentos ou atribuição de documentos. Nós sempre vamos escolher a primeira opção, geração de novos documentos. Nessa opção, o sistema estorna todos os documentos que foram selecionados para renegociação e gera novos documentos de acordo com as datas que nós acordamos com o cliente. Então, é estornado os documentos vencidos e são gerados novos documentos. Na segunda opção, ela está disponível para caso queira ser selecionada, porém, ela não está sendo usada, ela está em desuso. Por que ela faz? Ela estorna todos os documentos, com exceção de um, estorna a maioria e aglomera todo o valor do débito em apenas um documento. Então ela não atualiza, não gera novos documentos. Então isso acaba tendo um custo maior com o registro e tendo problema também na hora do pagamento. Em resumo, nós não vamos usar a segunda opção, apenas a primeira. Então clique em gerar novos documentos. Vai aparecer essa tela para você. Aqui você vai informar a quantidade de parcela. Lembrando que o sistema ele já está parametrizado para limitar a quantidade de parcela. Nesse caso, o sistema está parametrizado para parcelar até em 6 vezes. Se eu tentar colocar 7, por exemplo, aqui, ele vai me dar uma mensagem de erro, falando que o número de parcelas deve ser igual ou menor a 6. Então, eu posso parcelar até no máximo em 6 vezes. Colocando 6, o sistema me permite continuar. Ele vai me pedir a data da primeira parcela, que você pode informar a data que você acordou com o cliente, vamos pôr para o dia 12. Caso você decida, acorde com o cliente, a fazer o desconto de multas, de juros, você deve informar nesses campos aqui, multas e juros. Isso depende muito da negociação, existe essa possibilidade. Então, quando houver, deve ser informada nesses campos. E aqui embaixo nós temos a opção de adicionar a entrada. Existe um ponto importante aqui para atendimento feito em loja e para o atendimento feito via call center. Para o atendimento feito em loja, nós temos a opção de recebimento da entrada em dinheiro, no cartão de débito ou no cartão de crédito, ou até via PagSeguro. Lembrando que nós sempre iremos cobrar entrada. O cliente deve sempre pagar a entrada. A entrada não pode ser inferior ao valor da parcela. Supomos esse cliente dividiu em 6 vezes, ele tem que dar no mínimo entrada no valor de R$106. Esse valor aqui. Então, regra geral, a entrada sempre será cobrada em qualquer hipótese e a
primeira parcela, que equivale à entrada, nunca pode ser menor ao valor da parcela, do parcelamento da renegociação. Para as renegociações feitas em loja, nós podemos fazer o recebimento no cartão de débito ou crédito ou em dinheiro, deve ser informado como SIM. Então, para os atendimentos em loja, eu sempre vou informar como SIM, haverá entrada. Para os atendimentos feitos em São Paulo, via atendimento, call center, nós vamos deixar como não. Porém, existe uma mudança que deve ser feita aqui na primeira parcela. Então, eu vou colocar adicionar entrada não, porque eu não consigo fazer o recebimento desse valor. Porém, eu venho aqui em editar a primeira parcela e mudo a data de vencimento para o próximo. O próximo dia seguinte será dia 10. Então, sempre que eu for fazer um atendimento de renegociação de dívida, onde o cliente deseja pagar a entrada, lembrando que a entrada sempre será cobrada, mas ele pode pagar essa entrada via em espécie, no caso em dinheiro na loja, cartão de débito, crédito, PagSeguro. E aí, se esse cliente decidir pagar essa entrada via PagSeguro, eu tenho que fazer essa manobra aqui, eu tenho que editar a primeira entrada para que o vencimento seja no próximo dia útil. E aí, assim que ele confirmar o pagamento, mandar o comprovante, eu dou baixa nesse documento. Então, eu edito e atualizo aqui. Pronto, uma vez editado, a primeira parcela fica para o próximo dia útil e a restante para a data acordada com o cliente. Essa situação deve ser feita para os atendimentos feitos via remoto, por telefone, e quando o cliente deseja pagar a entrada no boleto. Então, o cliente ele vai poder ter a opção ainda de pagar essa entrada no boleto. Eu vou emitir o boleto para o próximo dia útil e enviar para esse cliente. Ele pode estar fazendo o pagamento, assim que der baixa, já está sendo efetivado essa renegociação. Para as lojas, atendimento presencial, eu posso clicar em Sim. Aqui eu vou informar o valor de entrada. Como já passado para vocês, o valor não pode ser inferior à primeira parcela. Então vamos colocar aqui R$ 107. Ele vai me pedir uma contrapartida. Uma contrapartida você vai informar sempre de acordo com o que está sendo operado. Exemplo, se o cliente está pagando em dinheiro essa entrada, eu vou informar caixa. Se o cliente decide pagar isso no cartão de crédito, no cartão de débito, no PagSeguro ou até numa transferência bancária, eu vou usar o código 54524, Banco do Brasil. Histórico de baixa, você pode colocar renegociação de dívida, histórico de baixa, renegociação de dívida, histórico de contrapartida. Aí você pode colocar recebimento em dinheiro, recebimento em cartão ou depósito, depende das opções. Lembrando que depósito é a última opção que nós temos, então vamos trabalhar ou em dinheiro, recebimento em cartão, ou PagSeguro, na última hipótese, ou boleto, obviamente, né? Na última hipótese, trabalhar com depósito bancário. Nesse caso, recebimento foi em cartão. Preenchido aqui, observa que ele já automaticamente dá o valor de entrada e distribui as outras parcelas em 6 vezes. Agora, após preencher esses campos aqui, nós vamos em documento. Temos que preencher o documento, as configurações para emissão dos documentos que serão enviados para o cliente. Em conta corrente, você vai informar 3 contas a receber. Histórico, você vai informar documentos a receber. Local de cobrança. Isso aqui é muito importante. Eu peço que vocês tenham muita atenção ao preencher essa aba documento. Então, local de cobrança vocês vão informar Banco do Brasil, sempre.
Tipo de cobrança. Tipo de cobrança sempre será registrada. Nós não trabalhamos com cobrança simples, então atenção na hora de preencher. Cobrança sempre será registrada. O convênio só vai aparecer a opção do Banco do Brasil. A origem, faturamento. Outro ponto importante é o preenchimento do histórico de baixa. O histórico de baixa vocês devem sempre informar renegociação de dívida. Então, por favor, sempre que preencher o histórico de baixa, coloquem renegociação de dívida. Após isso, vocês conferem os dados todos preenchidos e cliquem em confirmar. Ao confirmar essa solicitação, os documentos que foram selecionados lá atrás serão estornados e serão acrescidos à posição financeira do cliente esses novos documentos aqui. Para consultar a renegociação de dívida, você vem em renegociação de dívida novamente. Eu vou ter o cliente listado aqui. Você vai clicar nesse botão e vai imprimir o termo de renegociação de dívida. Se o atendimento for feito de forma presencial, esse termo deve ser repassado ao cliente, datado, assinado por quem está operando, pelo atendente, e assinado pelo cliente. Se vocês observarem aqui embaixo, fala sobre a confissão dos valores que foram negociados. Então, esse documento serve como uma declaração de que o cliente está negociando o valor e que, se caso ele deixe de vir cumprir com uma das parcelas negociadas, o termo não tem mais validade. Então é preciso que o cliente assine esse documento. Para os atendimentos de forma remota, via telefone, deve ser repassado, informado o valor que está sendo negociado, a forma de renegociação e pedir um confirma ou um ok do cliente. Isso tecnicamente funciona como uma forma de assinatura. Então é sempre necessário que seja repassado esse termo para o cliente. Nos atendimentos virtuais via telefone, seja enviado por e-mail, pelo WhatsApp ou até pelo chat. E pelos atendimentos presenciais, o cliente deve assinar, manter uma cópia com a empresa e a outra ser fornecida ao cliente.